Estamos de volta com mais um videozinho aqui neste canal e vocês pediram, eu tive que atender. Depois da primeira parte aí de 5 prospectos que eu gosto do dia 3, eu resolvi fazer a segunda parte, talvez venha a terceira parte aí, cabe a vocês, se vocês tiverem essa mesma consideração por mim nos comentários aí, como vocês tiveram no primeiro vídeo pedindo a segunda parte. Talvez faça a parte 3 aí. Muito obrigado pelas interações. Muito positivo o tanto de comentários que recebi no último vídeo. Então, já solta o seu like, comenta aí também se você gostou dessa parte 2 e se você quer a parte 3. Vamos ter o mesmo tanto de comentários, 40 comentáriozinhos nesse vídeo. Pode ser essa meta? Vamos aí? Então vamos embora. Essa segunda parte, eu acho que essa segunda parte tem até alguns jogadores que eu até pensei em deixar para jogadores que eu gosto que podem ser undrafted. Mas aí eu falei, não, acho que vai ficar num pensamento muito distante, né? Então tem alguns caras aqui que eu apostaria que serão undrafted. Inclusive esse primeiro aí que tá aparecendo. Mas acho que pelo menos 2, mais ou menos nesse caso, e os outros 3 devem ser draftados mesmo. Mas vamos lá. Eu cheguei a comentar no vídeo passado que tinha um running back que eu gostava muito nesse dia 3, é esse cara, Tion Evans. Eu acho que esse é um cara que vai ser undrafted, mas hoje ele é o meu favorito, o undrafted favorito, assim, que eu daria prioridade máxima para pegar ali na negociação depois do draft. Aliás, tivemos uma pergunta como que é feito, né? Quantos undrafteds que pode pegar depois que acabou o draft e tudo mais. Você pode pegar quantos você quiser, né? Não tem um limite especificamente para isso. Lógico, você tem que entrar no seu roster ali dos 90. Você não quer ter um roster de 30 undrafteds, né? 25 undrafteds, porque daí fica até difícil de você ter um training camp, muitas vezes assim, de forma competitiva mesmo. Mas os times, eles podem negociar com os jogadores negociam com os times e falar, nesse time eu posso ter mais chance de fazer o roster, porque o depth chart é um pouquinho menos profundo. Então, há essa negociação. Tem a negociação do contrato também, né? Diferente do jogador draftado, porque é um contrato meio que pré-estabelecido ali. Você pode negociar signing bônus, algumas coisas assim, quando que você vai receber, mas o valor não. E undrafted você negocia, inclusive o valor de signing bônus, né, de assinatura. Então, alguns jogadores, alguns caras que têm um hype mais alto, eles preferem até, quando estão lá na 7ª rodada, eles preferem até não serem draftados, para eles conseguirem escolher para onde que eles preferem ir, sabe? Temos alguns casos de jogadores que os agentes ligam para os times e falam, não drafta o cara, deixa ele ir para free agency aí, né? Então é isso. Bom, vamos começar a falar dos jogadores, começando com Tion Evans. Se tiver pegando muito a chuva aí de fundo, vocês me desculpem, mas está caindo o mundo neste momento. Mas vamos lá, Tion Evans, running back de Louisville, tá? Jogador de 5'9 de altura, 225 libras, 40 jardas dele foi de 4,52. É um cara que tem pouquíssima rodagem, ele teve 83 carregadas na temporada, e na temporada de 2021 ele jogava em Tennessee, acabou se lesionando também, não jogou a temporada completa, e antes disso ele jogava em uma JUCO, né, uma universidade muito menor, ele acabou se transferindo para Tennessee por conta dessa boa temporada que ele teve na JUCO College. Então, assim, é um cara com poucas carregadas no currículo dele. Esse é um ponto que você pode usar como positivo e como negativo também. Você faz o que você quiser. Se você achar, não, tem pouco, né, tomou pouca pancada na carreira, beleza, positivo. Você pode usar também como inexperiência aí do Tion Evans. Ele foi o terceiro da classe, aqui eu tô falando da classe em geral mesmo, Bijan Robinson, Zach Evans, Tank Bigsby, Sean Tucker, todos esses caras inclusos. Terceiro da classe em Box Adjusted
efficiency rating. O que é essa palavrinha, esse termo esquisito, Felipe? Eu nunca ouvi falar disso. É um rating que você contabiliza como está o front adversário, né? É um front que está carregado ali, que tem 8 no box, tem 9 no box. E além disso, ele conta também qual que é o sucesso daquela carregada. Então, 7 jardas em uma terceira para 9, a gente não pode chamar de bem sucedida. Agora, 7 jardas numa segunda para 7, a gente chama de bem sucedido, né? Você conseguiu impor e ter uma nova primeira descida. Então, acaba se ajustando a isso, tá? Qual foi o sucesso dele realmente dito e não só uma jarda perdida ali que a gente não sabe qual foi o contexto. Então, aí quando a gente ajusta tanto de jogador que está no box com a jardagem que falta, com a descida, a gente tem essa estatística aqui, que é o Bay Rating, tá? A sigla dela é essa daí. Então, só ficou atrás do Devon Achane e do Chris Rodrigues, de Kentucky também. Então, é uma estatística importante que eu valorizo. Tion Evans foi muito bem nela, tá? Quem que é o Tion Evans? É um cara com boa capacidade de gerar jardas depois do contato. Acho que esse é o ponto principal do Evans. É um cara forte, é um cara que tem boa visão, boa tomada de decisão. Teve problemas com fumbles, 3 fumbles em 85 carregadas nesse ano. Então é um valor muito, muito alto. Isso vai fazer com que ele seja undrafted, vai ajudar ele a ser undrafted, né? E é um cara que teve pouquíssimo trabalho no jogo aéreo também, na carreira inteira dele. Então a gente tá pegando o Tion Evans para usar ele de uma forma específica, né? É um cara que tem uma comparação que eu gosto, que é o Jalen Warren, né? Que foi undrafted no ano passado para os Steelers. Conseguiu pegar bons snaps aí na temporada passada. Conseguiu ser um bom running back 2, com o Najee Harris assumindo, né? Sendo um running back 1. Então, assim, numa escala muito bem sucedida para o Tion Evans, eu acho que ele pode ter um papel como o Jalen Warren teve no primeiro ano. Eu gosto muito do jogador, eu acho que ele pode sim fazer o roster, pode sim ser um bom complemento aí. Ele não vai ser o cara para ser o running back 1 do time, né? Acho muito difícil que você realmente consiga usar o Tion Evans, por exemplo, para fantasy, pensando num fantasy redraft, assim, que o titular não se machuque, tá? Acho que aí você não tem valor suficiente para isso. Mas se você tá pensando numa liga Dynasty, coisa do tipo, de repente você tem aquelas ligas com 5 rounds, pode pensar em pegar o Tion Evans, né, nessa quinta rodada, alguma coisa nesse sentido, ou pegar ele como na waiver mesmo, que fatalmente ele estará lá, se ele for undrafted. Eu acho que ele vai ser, tá? Bom, vamos para o próximo. Andre Yoshivas, de Princeton, wide receiver. Esse daqui, wide receiver, um dos mais atléticos da classe, RAS dele de 9,96. É um jogador alto, 6'3", 205 libras, as 40 jardas dele 4,43. Então é um cara que ele tem o background de atletismo. Isso obviamente se traduz para o tape. É um cara com ótima velocidade. É um cara que rastreia muito bem a bola. E é um cara com boa habilidade em bolas contestadas. O Yoshivas, ele tem alguns problemas ainda. É um cara que o route running dele é um pouco pobre demais ainda. Por isso eu acho que ele sai no dia 3 mesmo. O route running dele é impreciso e ruim, que, como tá aqui. Acho que ainda as rotas muito arredondadas. O quadril dele eu acho que é um pouquinho duro ainda. E ele... Aqui eu coloquei problemas separar verticalmente. Não, horizontalmente, tá? Coloquei errado aqui. Horizontalmente. Verticalmente ele consegue criar essa separação, sim. Agora, horizontalmente ele tem problemas. Então pode ser que ele se encontre em algum time
que eu escolha lá na quinta, sexta rodada, alguma coisa nesse sentido, e ele seja utilizado em momentos específicos mesmo, até que ele possa realmente evoluir, né? O route running dele, essa habilidade dele do release, de separar horizontalmente, porque senão você acaba ficando um cara que tem uma ou duas formas de ganhar, e na NFL não é suficiente. Você pode até ganhar em alguns jogos, mas pouco depois os times já estarão preparados, os cornerbacks já estão preparados para isso, e aí você perde todo o fator surpresa, né? Então, o Iosivas é um cara que ele precisa de uma coaching staff. Eu imagino que ele, por jogar em Princeton, talvez ele não tenha tido isso no mais alto nível, né? A gente sabe que em Princeton é uma universidade que se destaca por outras coisas, não pelo futebol americano. Então, eu tenho a acreditar que ele, com uma boa coaching staff, realmente possa evoluir bem, assim. Pode ser uma escolha bem útil para o time que o selecionar. Bom, vamos para o próximo. City Soul, guarde de Eastern Michigan. É um cara que também foi muito bem no Combine, 9.72 o RAS dele. Aliás, o único que não foi espetacularmente bem nessa lista que eu coloquei aqui é exatamente o meu Tion Evans, né? O número 1 aqui que eu trouxe, o running back. Todo o restante aí com RAS muito alto. É um cara que se deu 2 sacks, não é um número bom, principalmente quando se fala em Eastern Michigan, né? Quando a gente fala em um guarda de Eastern Michigan para ser draftado, a gente espera 0 sacks. A verdade é essa, tá? Não cedeu nenhum hit, mas cedeu 9 hurries, que também é um número alto, principalmente se falando em Eastern Michigan. Mas é um cara que é muito forte, é um cara que é agressivo, que tem bastante experiência, jogou muito tempo em Eastern Michigan por temporadas inteiras, e é um cara que tem uma envergadura ótima para a guarda. Um caso curioso do Soul é que ele, no Combine, mediu 33 polegadas e 5 oitavos, e no Pro Day ele mediu 33 polegadas e 1 oitavo. Eu não sei o que aconteceu, e 1 quarto. Eu não sei o que aconteceu, que ele perdeu envergadura de forma tão considerável, assim, de um dia para o outro, né? Mas, enfim, ainda assim, mesmo com as 33 e 1 quarto, ainda é uma boa envergadura. Ele tem problemas, obviamente, no jogo aéreo, né? Como a gente pode imaginar com 2 sacks cedidos. E o leverage dele é ruim, precisa evoluir isso. Posicionamento das mãos também é ruim. Então, assim, a gente está falando de 2 pontos muito técnicos aqui. O leverage e o posicionamento das mãos. São 2 pontos que você pode evoluir com uma coaching staff bem capacitada. E assim como o Andre Yoshivas, eu acho que o Soul também, ele talvez em Eastern Michigan não tenha tido acesso aos melhores treinadores de linha ofensiva, né? Que ele certamente terá um patamar acima na NFL. Então é um cara para se arriscar sim no dia 3 e pensar nesse momento em profundidade, mas com uma esperança de repente você conseguir evoluir esse cara, porque ele tem as ferramentas para isso. Próximo da lista, Carrington Valentine. Esse é um cornerback de Kentucky, jogador que teve um RAS de 9.29, uma interceptação, 6 passes desviados, 4 touchdowns cedidos, quer dizer, mais touchdowns cedidos do que interceptações. Esses 7 sacks aí, esquece, tá? Não tem nada disso. Esse é do próximo jogador que eu copiei, colei e ficou. Pontos positivos, ele tem swag. E você fala, pô, Felipe, você tá de brincadeira que você vai trazer swag para um ponto positivo. Não estou, porque cornerback é importante. É importante você ter swag, porque um cara que tem swag, ele tem a confiança alta. E o corner, para ser cornerback na NFL, você tem que ter a confiança alta. É um cara que é muito bom em zona. Aliás, em Kentucky, jogou muito sim em zona. Então ele encaixou bem lá em Kentucky. Vai ter problemas em marcação homem a homem. Mas em zona ele foi muito bem, até pelo atleticismo dele. É um cara que reage rápido, que tem esse atleticismo para fechar rápido no wide receiver e limitar o ganho de jardas. É um cara que é agressivo,
mas ele tem 2 pontos que vão fazer ele chegar aqui no dia 3, que é ball skills, como eu falei, é uma interceptação só na temporada, e é um cara que não rastreou bem a bola e acabou cedendo muitas recepções longas para os adversários. Cai a minha câmera, deixa eu ver se eu consigo conectar aqui de novo. E é um cara que tem um peso ruim, né? Então a gente está falando aqui de um jogador que ele não tem o corpo necessário para jogar em marcação homem a homem. Nesse momento não há isso. Então a gente tem que levar isso em consideração e o time que o draftar pensar muito em ser jogar mais em zona mesmo nesse momento, tá? E agora indo para o nosso último jogador, um defensive tackle de Boise State. Estamos falando de Scott Matlock. Esse é outro jogador que eu acho que tem uma grande possibilidade dele ser undrafted mesmo. Então, assim como o Tion Evans, são 2 jogadores que eu estaria bem de olho aí no meu time para assinar com esses caras. É um cara que teve um RAS de 9.66, muito bom. 8 tackles e meio for loss, 7 sacks, só que isso em 2021. A produção dele para 2022 caiu bastante, tá? Então esse é um ponto negativo. A gente esperava ver uma evolução do Matlock e não aconteceu. Mas é um cara que foi capitão do time dele, é um cara que é inteligente, que tem explosão, como a gente pode ver pelo RAS. E é um cara que vai melhor no jogo terrestre. O pass rush dele fica um pouco abaixo, fica devendo um pouco, mas eu acho que ele tem a capacidade de ser bem melhor nisso, né? A gente tem alguns outros jogadores que eu comentei ali no vídeo passado que era melhor no jogo terrestre e talvez não entregasse tanto no pass rush. E aí eu acho que alguns desses caras eles não têm esse potencial de mostrar no pass rush. Eu acho que o Matlock tem, só que também concordo que o jogo terrestre dele é um pouco abaixo desses outros caras. Mas de qualquer forma, eu acho que o Matlock está sendo bem subestimado. É um cara que eu acho bem interessante aqui no final do draft, ou até mesmo como undrafted, dar essa prioridade para ele, né? Fala com ele, quando você quer aí de signing bônus para assinar com a gente, porque eu acho que vale a pena. Bom, rapaziada, é isso. Fechamos os 5. Não se esqueça que o guia do On The Clock está à venda. Se você quiser pagar por Pix, só chega lá, pagar por QR Code, você recebe quase na hora, né? E outras formas aí, cartão de crédito, tudo mais, a gente tá por lá no ontheclock.com.br. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal. Sei que tem muita gente que comenta e não é inscrito, cara. Então, assim, só se inscreve, vamos ajudar o On The Clock, certo? Um abraço para vocês. Comenta aqui, quero a parte 3. É isso. Até mais. Tchau.